Boa noite, queridos. Boa noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, que haja paz, que haja graça, que haja refrigério, em nome de Jesus. Estou feliz demais de estar com vocês aqui em Salvador. Ontem estive em Feira, não é isso? Feira de Santana, ministrando, uma igreja muito linda, irmãos muito preciosos. E hoje é bom estar aqui em Salvador com vocês. Eu quero trazer um abraço da mulher mais linda do meu universo. Muitos já conhecem, Dalila, pastora Dalila. Ela mandou um abraço para todos vocês. Ela ama essa igreja, ama vocês, ama a Bahia, ama Salvador, ama tudo aquilo que Deus está fazendo aqui. Me chamo Daniel. Pela graça de Deus, sou coordenador estadual do MDA no Ceará. Pai do Lucas e da Rebeca, todos os dois se parecem com a mãe porque são lindos, não é? E eu quero hoje conversar um pouco com você sobre um tema, a grande estratégia. Quantos querem saber qual é a grande estratégia? Levanta a mão e faz barulho aí. Deixa eu falar algo para você. Eu vim orando por essa conferência e Deus me direcionou para um outro caminho daquilo que eu pensava. Para que você possa entender, não quero estar falando de mim, porque quem aparece aqui é Jesus, amém? Já ministrei muitas conferências do MDA, e sempre a gente fala de discipulado, fator Barnabé, purê de batatas, estratégias para multiplicação, crescimento das células. E para essa conferência Deus me deu um outro caminho. Conversei um pouco com o apóstolo Eduardo, ele falou que ontem falou sobre discipulado apostólico, não foi isso? Eu creio que outros pastores vão estar passando por aqui ainda e falando um pouco mais sobre alguns princípios dentro da visão do MDA. Mas, por favor, permita-me compartilhar o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu creio que vai edificar a sua vida. Em nome de Jesus, porque é o que tem feito a diferença na minha vida. Eu creio que também vai fazer na sua vida. Por favor, durante 30 segundos, levante a mão para o céu e exalte aquele que vive. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, declaramos céus abertos sobre esse lugar, céus abertos sobre Salvador, que venha o teu reino, estabelece o teu reino, estabelece a tua vontade. Nós declaramos que essa cidade, que esse estado é do Senhor Jesus. Nós declaramos igrejas vivas, conquistando, ó Pai, essa cidade para a glória do teu nome. Quem crê assim faz barulho para Jesus. Diga, a grande estratégia. Fale isso para duas pessoas do teu lado, a grande estratégia. Abra sua Bíblia, eu acompanho no telão, Marcos, capítulo de número 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa. Onde estava Jesus? Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? 39. Ele se levantou, repreendeu, diga repreendeu. Repreendeu o vento e disse ao mar: aquietai-vos. Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Diga, e houve bonança. Diga assim: Jesus chamou os discípulos para atravessar para o outro lado. Que localidade era essa, o outro lado?
Esse outro lado, se continuarmos lendo a palavra de Deus, era a região de Gadar, diga Gadar. E para chegar em Gadar, o melhor caminho era atravessando o lago da Galileia de barco. E quando eles foram atravessar, sobreveio uma grande tempestade. Veio o quê? Melhor, veio o quê? Uma grande tempestade. O lago da Galileia também é conhecido como Mar da Galileia. Diga Mar da Galileia. Por que também ele é conhecido como Mar da Galileia? Por conta da sua grande dimensão, também por conta da sua profundidade e porque as águas são salgadas. Diga, são salgadas. O lago da Galileia, ele é situado em uma bacia rodeada por montanhas. E por conta dessa geografia, o lago da Galileia está propício a tempestades. Por conta da geografia desse lago, é natural, eu disse o quê? É natural que venham tempestades. Por conta de um fator geográfico. E isso se deve por conta do ar frio que vem do Mediterrâneo, desce pelas montanhas e ao se encontrar com o ar mais quente do lago, provocam tempestades. Agora, nós estamos entendendo um pouco da geografia desse lago. E ao entendermos isso, está claro que de uma forma natural pode acontecer esse fenômeno chamado tempestade. Mas eu quero que, por favor, você observe o versículo 39. Marcos 4:39 diz: ele se levantou e fez o quê? Diga, repreendeu. Mais uma vez, repreendeu. Eu quero que você olhe com detalhe para esse verso. Por que eu estou pedindo para você olhar com mais detalhe para esse verso? Porque Jesus usa a palavra repreender. Ele usa o quê? E Jesus só usa a palavra repreender quando se trata de algo maligno, quando se trata de uma ação maligna. Portanto, mesmo que aquele lago, por conta da sua geografia, está propício naturalmente a vir tempestades, essa tempestade não era algo natural. Fala para quem está ao outro lado, essa tempestade não era algo natural. Sabe o que é que eu entendo aqui? Que a gente precisa ter discernimento. Jesus, ele se levanta e repreende a tempestade. Então essa tempestade era uma ação satânica. Escute, deixa eu te falar uma coisa essa noite. Não tenha medo se o inimigo se levantou com uma tempestade contra o teu barco. Eu não sei o que nessa noite simboliza esse barco, se é a sua vida, o ministério que Deus te confiou, a igreja local, a célula, mas eu quero aqui declarar a primeira palavra de Deus para a tua vida. Não recue, não desanime, não baixe a cabeça, não baixe a guarda, não pense em entregar. Ah, pastor, eu estou cansado. Descanse, mas não entregue. Se você está cansado, é para descansar e não para entregar. Não para baixar a guarda, não para recuar. Ei, anda cambagaço, bagabagaba. Por que, pastor, você está dizendo para eu não ter medo? Por que, pastor, você está dizendo para eu não recuar? Porque no versículo 38, a Bíblia me diz algo e diz também para você. Porque o meu Cristo, o teu Cristo, estava na popa do barco. Ei, ele está na popa. E sabe o que é a popa? É o local onde fica o comandante. Ele está no controle, ele está no comando. Essa tempestade não vem para te destruir. Sempre depois de uma tempestade vem a bonança. Eu sinto o cheiro de milagre essa noite. Ei, existe uma chave girando. O que é uma chave girando, pastor? Portas que são abertas. Portas que são abertas são novos acessos.
Ficando ligado, vai colocando estrofe de canções. Ei, fala para quem está ao teu lado: ei, ele está na popa do barco. Diga para ele não está em qualquer lugar, ele está na popa. Na popa está o comandante. Diga: você vai vencer essa tempestade. Ei, você vai vencer. Ele é o dono do recurso. Ele é o dono do recurso. Ele é dono do ouro e da prata. Quem disse que é para o fim? Quem disse que é para destruir? Não tenha medo. Quem está no comando da tua vida é Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 7 que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Estevão, em um momento de mártir difícil, viu Jesus. Diga: Estevão viu Jesus. Mas sabe o que é que eu entendo? Que há momentos difíceis na nossa vida que nós não vemos nada. A gente ora, a gente busca, a gente jejua, paga preço. Mas eu quero te dizer uma coisa: ele está lá. Bate assim, ó. Diga assim: eu não preciso ver para crer. Diga: eu sei que estás aqui. Diga: eu sei que tu estás comigo. Eu não vou recuar. Eu não vou desistir. Diga: eu vou sair dessa conferência para avançar. Só quem vai avançar faz barulho. Faz barulho. Faz barulho. Existe uma unção de refrigério, existe uma unção de renovo pairando sobre nós aqui, pairando sobre nós aqui. Você não pode estar vendo, mas ele está lá. Senhor, eu não estou vendo nada mudando, mas ele está lá. Ele está no comando. Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu, o teu Deus, nunca esquecerei de você. Ele está lá. Entenda, Deus também trabalha no silêncio. Vou repetir, entenda, Deus também trabalha no silêncio. Há tempo para tudo. O fato de você não estar vendo não significa que Ele não está agindo. Olha aqui, por favor. Você que disse essa semana: Deus, eu não sei mais o que fazer. Erga suas mãos. Se eu não sei mais o que fazer. Se você disse isso, erga suas mãos. Eu quero dizer para você: Ele está trabalhando. A Bíblia nos diz em Mateus 14:30: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Esse texto está falando do apóstolo Pedro, aqui ainda conhecido como Simão.
Todos nós conhecemos essa história. Pedro, ele andou por sobre as águas. E em um determinado momento ele afunda. Escute, tem pessoas que chegaram hoje aqui e estavam como Pedro, encarando a tempestade de frente. Sabe aqueles crentes arretados? Aqueles crentes, lá no Ceará arretado, é crente corajoso. Encarando de frente os problemas. Mas só que de uns dias para cá, tem piorado. A situação tem ficado fácil. E aí você tem dito para Deus: Senhor, eu cansei. Tem pessoas que chegaram aqui nessa noite, pastores, líderes, estão cansados. Eu vim falar sobre isso nessa noite. E não estão cansados porque não estavam lutando, estão cansados por lutar. Pedro, ele enfrentou a tempestade. Ele disse: Senhor, se és tu, eu quero ir também. Ou seja, Senhor, tu está aqui, eu vou. Só que chegou uma hora que as ondas aumentaram, o vento soprou mais forte. E quando não vemos algumas coisas acontecer como queríamos, nos abala. Ou só acontece comigo? Eu vim dizer para você que isso não acontece só com você. Não é só a sua igreja que em alguns momentos para de crescer. Não é só na sua igreja que falta recurso. As tempestades vêm. Elas vêm, elas fazem parte do ministério. Fizeram parte do ministério de Jesus. Só que por conta das tempestades, existem pastores aqui que estão afundando, porque não tem mais forças para remar. Existem pessoas que estão me escutando nessa noite, que estão afundando. Não tem mais aquela graça para liderar uma célula. Não tem mais aquele ânimo para ir fazer uma visita. Mas eu vim dizer para você nessa noite que hoje é noite de renovo. Você é príncipe, você é princesa do Senhor. E Ele te trouxe hoje aqui porque Ele quer renovar. Ele tem sim um propósito para a tua vida. Ele tem um chamado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ainda não penetrou no coração de um homem o que Deus tem preparado para você. Nesses dias o diabo quis te calar, nesses dias o inimigo quis te parar, mas hoje Deus vai te renovar. A Bíblia diz em Êxodo 17:8 que Moisés saiu para a guerra contra os amalequitas, na localidade de Refidim. E queridos, esse texto nos fala que o povo de Deus, os israelitas, saíram para a guerra contra os amalequitas. Todavia, fazia pouco tempo que eles tinham saído do Egito. Ou seja, eles não tinham experiência alguma com guerra. Diga, eles não tinham experiência com guerra. Por quê? Porque eles não sabiam fazer e ser outra coisa além de escravos. Foram gerações de escravidão. Foram mais de 400 anos de escravidão. Eles nunca haviam banhado uma espada. Agora, tem um detalhe aqui que me chama a atenção, eu quero compartilhar com você. O único que tinha experiência em guerras era Moisés. Treinado, preparado.
E por ser o único que tinha experiência na guerra, o lógico seria Moisés estar na frente da batalha. Estão saindo para uma guerra, o único que tem experiência é Moisés. Então, lógico, ele tomar na frente da batalha. Todavia, quando eu olho para o texto, eu vejo que Moisés, ele não vai para o campo de batalha. Moisés não vai travar uma luta física. Quando eu olho para o texto, eu vejo Moisés indo para o monte da oração. A tempestade vem, as guerras vêm. Por favor, me entenda. Eu quero que você compreenda isso hoje. A solução para a tempestade cessar, para a igreja voltar a crescer, não é o modelo MDA. É uma ferramenta poderosa. Uso esses princípios na nossa igreja. Ensino sobre ele. Mas introduzi a mensagem dizendo que eu não ia falar sobre ele hoje. Mas eu quero entrar nesse ponto. Moisés era conhecedor da estratégia. Mas na hora da guerra, ele não usou a estratégia para vencer a guerra. Ele foi para o monte da oração. Sabe por que tem muito pastor cansado e eu era um desses? Porque eu queria vencer a guerra com essa estratégia. Eu queria vencer a guerra com a força do braço. Tem que crescer, tem que multiplicar, tem que discipular um a um. Vamos visitar. E eu dizia que não tinha tempo para ir para o monte da oração. Fala para quem está ao teu lado, Deus está falando. E teve uma hora que Deus teve que gritar no meu ouvido e dizer: sabe por que parou de crescer? E eu disse para ele: faz tempo que eu quero a resposta. Ele disse: porque é você que está querendo fazer crescer. Toda reunião era cobrança de discipulado. Cadê a pessoa? O novo convertido foi consolidado, teve contato 24 horas. Recebeu a visita, já arrumou o discipulador para ele, já começou o discipulado, acompanhamento inicial, cobrança. A ferramenta MDA é poderosa, mas o que vence guerra não são as estratégias. O que vence guerra é o monte da oração, e Moisés sabia disso. Por isso que ele não usou estratégias que ele conhecia. Ele foi para o monte da oração. A Bíblia diz que ele sobe no monte, Arão e Hur sustentam seus braços erguidos para o céu até o fim da batalha. Braços erguidos fala de intercessão. Diga: braços erguidos falam de intercessão. Entenda, por favor, as grandes guerras espirituais não são vencidas com armas desse mundo. Não são vencidas com um político influente. A gente precisa tanto de um terreno. Eu creio. Não. Ei. As batalhas espirituais não são vencidas com o dinheiro do banco. As batalhas espirituais não são vencidas com armas dessa terra, e sim através do monte da oração. Ei, Deus está chamando você e eu para ficarmos mais tempo com Ele.
Tem que discipular? É importante. Ter que aconselhar? É importante. Faz parte do propósito de ser pastor, de ser líder. Mas nessa noite eu quero que você entenda uma coisa: Deus está te chamando para ficar com Ele. Quem já brincou de esconde-esconde aí? Quem já brincou de esconde? Alguém é desse tempo, dessas brincadeiras? Levanta a mão aí. Olha só. Quando eu era criança, eu sei que eu tenho uma cara de uns 20 anos, mas eu já tenho 30 e alguns. Quando eu era criança, e eu ia brincar de esconde-esconde, qual era a grande sacada? Eu me esconder de uma forma para ninguém me achar. E aí eu ganhava a brincadeira. Então eu tinha que me esconder para ninguém me achar. Mas eu era criança. Hoje eu sou pai. E brinco de esconde-esconde com o Lucas e a Rebeca desde que eles são pequenos, pequenininhos. Eu brinco de esconde-esconde desde que era só o Lucas. Existem 4 anos de diferença entre o Lucas e a Rebeca. Quando eu não era pai, eu não queria ser achado. E qual é a graça da brincadeira hoje? Eu brincar de esconde-esconde com eles. Eu me esconder de uma forma tal para que eles possam me achar com facilidade. Porque assim é o coração do pai. O pai quer ser achado pelos filhos. Deus está chamando você para entender de MDA, para entender dessa ferramenta, mas Ele está dizendo: ei, eu quero ser achado por você, e eu vim aqui perguntar: tem alguém querendo procurá-lo? Onde estão os famintos, os sedentos? Quando eu era criança, eu me escondia para que ninguém me achasse. Agora eu sou pai. Sabe como é que eu me escondo? Eu me escondo assim quando brinco com o Lucas e a Rebeca. Escondo só a cabeça e deixo o corpo todo para que eles possam me achar rápido. É assim o coração do pai. Ei, o coração do Pai Celeste não é diferente. Ele quer ser achado por você. Agora, precisa de alguém para procurar. Mateus 6,6. Vai no teu quarto, fecha a porta. Essa é a grande estratégia. É sobre isso que eu vim pregar hoje. O monte da oração. É lá que Ele revela o propósito. É lá que Ele revela a estratégia para vencer a dificuldade, para resolver o problema financeiro. Essa é a grande estratégia. Fala para quem está ao teu lado: as grandes vitórias são conquistadas no monte da oração. Você está na conferência do MDA. E aqui você vai conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta que vai te ajudar a pastorear o rebanho que Deus te confiou. Todavia, entenda: Moisés conhecia as estratégias de guerra, mas ele sabia que o que faz a diferença é o monte da oração. Com muito amor. Você sabe por que você está cansado? Você sabe por que você está pensando em desistir? Você sabe por que você está até aceitando o sofisma maligno, dizendo: a culpa é você da célula não crescer? A culpa é sua do discípulo ter desviado, esfriado. A culpa é sua da igreja não estar crescendo. Sabe por que você está aceitando essas mentiras do diabo? Porque você está usando só a estratégia, só a ferramenta, e está deixando de lado o monte. É tempo de irmos para o esconderijo do Altíssimo.
e descansarmos na sombra do Onipotente. Eu não estou querendo que você puxe o freio de mão não, mas tem gente correndo demais. Quem é você? Você é Marta ou é Maria? Eu sei que é tempo de velocidade da igreja avançar na terra, mas eu quero que você entenda que a maior estratégia se chama oração. Nunca diga que é ocupado demais para não orar. Nunca mais diga isso. Nunca mais diga isso. Eu vim trazer uma palavra simples, mas eu creio que uma palavra que vai mudar o teu estilo de vida. Porque tem mudado a minha vida, mudado a minha história. Eu precisei perder cerca de 400 pessoas para entender isso. E sabe, uma das características do inteligente, que ele aprende com os erros dos outros. Eu não me alegro em falar isso, mas eu preciso falar para você aprender com o meu erro. Eu sei MDA, eu li todos os livros, tudo isso é importante, você tem que se capacitar. A sabedoria se compra, já fala Salomão em Provérbios. Existe um preço, tem que se pagar um preço, até investimento, você pagou para estar aqui. Mas por que teve uma hora que eu não soube mais o que fazer? Porque quem estava fazendo era eu. E a Bíblia fala que quem dá o crescimento é o Senhor. Em Mateus 14, 23, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar. Subiu ao monte para orar. E os discípulos pegaram um barco e atravessaram o lago. E aqui nós temos uma outra tempestade. Aquela Jesus estava no barco, nessa ele está onde? No monte. Sabe por que nós passamos por tempestades que não éramos para passar? Porque nós não estamos com Jesus no monte. Você sabe qual é a maior tragédia da vida? Pergunta para quem está ao teu lado. Você sabe qual é a maior tragédia da vida? Espera a resposta dele aí. O que é que ele te respondeu? A morte. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Porque se você morreu e cumpriu o propósito, é lucro. Por isso que Paulo diz que o morrer e o viver é Cristo. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Eu tenho percebido que muitas pessoas na terra não sabem por que estão aqui. Muitas pessoas não sabem o propósito da sua existência. E com muito respeito, talvez você esteja sentado ao lado de uma. O que tem chegado para mim de pastores lá no Ceará, acredito que aqui na Bahia não tem, mas lá no Ceará tem. Que eles não têm nem segurança do seu chamado. E essas dúvidas afloram em momentos de dificuldade, de tempestade. A maior tragédia não é a morte, e sim uma vida sem propósito. Nós fazemos muitas coisas todos os dias, sim ou não? Trabalhamos, estudamos, fazemos as duas coisas. Compramos, vendemos, levamos as crianças na escola, buscamos, resolvemos conflitos, fazemos muitas coisas o dia inteiro. Mas é interessante pensar, eu quero que você pense comigo.
Mesmo fazendo muitas coisas durante o dia inteiro, existem pessoas que não sabem por que nasceram. Vão vivendo a vida. Isso é uma tragédia. Existem pessoas que têm 50 anos de idade, chegaram no melhor momento da sua vida. 50 anos. Estão chegando perto da metade da vida. Porque você vai viver 120, amém? Mas mesmo com 50 anos, não sabem por que estão nessa terra. E a forma de identificarmos isso é levando essas pessoas a pensar sobre propósito. Sobre o quê? Não, melhor, sobre o quê? Você tem a resposta para a pergunta: quem é você? Você tem a resposta para a pergunta: de onde você veio? Você tem a resposta para a pergunta: qual o propósito da tua existência? Por que você está aqui nessa terra? Por que eu falo de propósito? Porque a maioria das pessoas pensam que tem a resposta para essas perguntas, porque acham simples e bobas. Mas quando aprofundamos a conversa, elas não têm. São pessoas que acham que sabem quem são, mas quando você começa a aprofundar o discipulado, você começa a perceber que elas simplesmente imitam outras pessoas, não sabem quem são. Fulano pintou o cabelo, pinta da mesma cor. Eu não estou dizendo que muitas vezes nós podemos ter alguém como referência. Eu não estou falando sobre isso. Quando estão me entendendo, diga: eu estou. Mas, por exemplo, lá no Ceará, aqui não tem isso. Tem uma febre de loja de açaí. Assim como abre muita loja de açaí lá no Ceará, também fecha muita loja. Por quê? Porque alguém vê um conhecido colocando uma loja de açaí, e em pouco tempo, cerca de 2 anos, 3 anos, ele comprou casa própria, comprou casa na praia, só anda de carro novo, troca o carro de 2 em 2 anos. E aí o que é que ele faz? Coloca uma loja de açaí. Sabe o que é isso? Uma vida sem? Não sabe o propósito da vida dele. E por que ele fecha em 6 meses? Porque não era o propósito colocar uma loja de açaí. Então às vezes as pessoas dizem: quem sabe? Eu sei quem sou eu, pastor. Não, está só imitando outra pessoa. Não conhece o propósito das suas existências, não sabem por que estão aqui. E é uma resposta, você tem que sair com ela dessa noite, ou pelo menos começando a procurá-la. Qual o propósito da tua existência? Porque, meu amigo pastor, meu irmão pastor, você tem que saber qual o propósito. Porque quando você encontra o propósito da tua existência, você encontra também o propósito da igreja local que você pastoreia. Não estou falando do propósito da igreja, corpo de Cristo. Esse está definido há muitos anos. E de fazer discípulos. Não é sobre isso. Estou falando sobre o chamado específico que Deus tem para você. Vamos usar a ferramenta MDA? Vamos, para pastoreio, para discipulado. Mas qual é o chamado específico? Qual o propósito da igreja naquela rua, naquele endereço? É para trabalhar com social? É para ser forte na adoração? Eu falo de Lagoinha, você lembra de quê? E é uma igreja em célula. Por que muitos pastores têm cansado? Porque ainda não descobriram o propósito da sua existência. E aí com muito carinho eu falo: posso falar? Vê a igreja do Chico bombando no MDA, e assim como o irmão colocou a loja de açaí porque viu alguém bombando, ele coloca também. Passa 1 ano, 2 anos, não vê nada acontecendo, e diz que a culpa é do MDA. Qual o propósito? Você tem que descobrir qual o propósito da sua vida. Quem está me entendendo? Diga: eu estou, pastor. Diga: Deus está falando comigo. Escuta, é no monte da oração que Deus vai revelar o propósito. E o que é propósito? Provérbios 19, 21. Veja no telão. Muitos propósitos há no coração de quem? Do homem.
mas o conselho do Senhor é que vai prevalecer. Essa versão é da versão revista e corrigida do ano de 95. As outras versões, NVI, etc., falam assim, ó: muitos planos há no coração do homem. No lugar de propósito é planos. E aí termina assim: mas é o propósito do Senhor que vai prevalecer. Pastor, por que o senhor não usou essa versão? Porque tem um detalhe aqui que é onde está a revelação. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor é que vai prevalecer. Diga conselho. Essa palavra conselho no hebraico significa uma reunião. Significa o quê? Significa o quê? Pela terceira vez? Sabe o que é que o texto está dizendo? Que antes de você nascer, antes de você ser concebido, antes até dos teus pais existirem, o Pai Celeste fez uma reunião. E sabe quem é que estava nessa reunião? O Pai, o Filho. E sabe qual é a pauta? Qual era a pauta da reunião? A pauta da reunião era você. Ei, o Pai, o Filho e o Espírito Santo pararam para planejar você. Você não é um acidente. Ei, se você nasceu, se você veio a essa terra, é porque existe um propósito para a tua vida. Vou repetir: você não é um acidente. Você não é obra do acaso. Talvez seu pai tenha dito: a gente não te planejou, mas o Pai Celeste te planejou. Uau! Ei! Está começando a esquentar aqui o negócio, irmão. Ei, porcambagada! Entenda isso. Fala para quem está ao teu lado: a pauta da reunião era você. Diga: o céu parou para te planejar. Eles começaram a discutir sobre você, aonde você ia morar, com quem você ia casar, que faculdade você ia fazer, o que é que ele vai ser. E então eles estão caminhando para a conclusão da reunião. E aí eles concluem, olham para todo o planejamento e dizem: ele será grande na terra. Ei, você está aqui para influenciar. Então a reunião acabou. Quando a reunião acabou, Papai do céu olha para Jesus, olha para o Espírito Santo e diz: pronto, está tudo planejado. Ele vai ser um sucesso, ela vai ser um sucesso. Agora ela pode nascer, agora ele pode nascer. Ei, escuta, Deus sempre, o que é que eu disse? Deus sempre estabelece o fim primeiro. Vou repetir: Deus sempre estabelece o fim primeiro. Antes de tudo, Deus primeiro faz o final. Antes de tudo, Deus primeiro faz o... E sabe qual é o final da sua vida? De sucesso. Pastor, por que então eu não estou caminhando? Porque você não está indo para o monte da oração. Você tem que entender isso hoje. É no monte da oração que você descobre o propósito. Por quê? Porque foi Ele que estabeleceu, foi Ele que planejou. Se foi Ele que estabeleceu, foi Ele que planejou, só Ele pode dizer, só Ele pode dar, só Ele pode revelar. Entenda isso, pelo amor de Deus. Se você entender só isso essa noite, essa segunda noite de conferência, eu serei o pastor mais feliz dessa cidade. É nele que você entende e descobre o propósito. É por isso que está escrito na sua palavra: muitos são os planos do nosso coração. Quem que não faz plano? Quem não faz? Eu fiz muitos planos, irmãos. Muitos. Você sabia? Deus é bom demais. Meu plano era terminar direito. Não terminei. Sou pastor, agora eu vou voltar e vou terminar.
Mas meu plano era terminar direito e ser delegado da Polícia Federal em casos cibernéticos. Esse era meu plano. E hoje eu estou defendendo outra causa. Hoje eu estou delegando outra causa. A causa do reino. A causa do papai. Muitos são os planos no coração do homem. Está escrito, mas também está escrito: eu, o Senhor, já decidi quão grandes são os meus propósitos na vida dele, na vida dela. Por isso que o profeta Isaías traz a revelação, capítulo 46, versículo 10: eu sou o único Deus que desde o início faço conhecido o fim. Desde o início, desde o princípio, o final já está escrito. Então, se Deus já estabeleceu o propósito da tua vida, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir até Ele, conhecer esse propósito. Em abril do ano passado, eu fui na Coreia do Sul. E eu fiquei encantado com aquela nação. Em 1951, um dia desse, 1951, a Coreia do Sul era assim. Desliga um pouco aqui, por favor, Luiz. Eu sei que vai prejudicar um pouco a filmagem, mas também vai gravar melhor. Não, obrigado. Em 51, olha como era a Coreia. Um dia desse, meu pai nasceu em 51, Pastor Ferreira. Cerca de 40 anos depois, quanto tempo? Eu trouxe uma foto da Coreia de 1991. Olha aí. Como ficou a Coreia? Em 40 anos. Quanto tempo? Agora por quê? Porque esse povo descobriu que não são as estratégias que dão crescimento, e sim um monte da oração. 40 anos. Diga, uau. Estava todo mundo abismado, a equipe de pastores que estava comigo, estava todo mundo abismado. Então começaram a perguntar: qual é a estratégia? E reunião, e curso sobre crescimento de igreja, e sempre tinha 1, 2, 3, 4, 5 que levantavam a mão. Qual a estratégia do crescimento da Coreia, financeiro, econômico, as igrejas? E ninguém respondia. Nenhum pastor sul-coreano respondia. Eles mudavam de assunto. E eu lembro muito bem que uma manhã, novamente perguntamos isso, em uma sala de aula. Então o pastor presidente da igreja que nós estávamos respirou fundo e falou da seguinte forma: eu não entendo porque vocês perguntam tanto sobre célula. Nós temos células. Nós usamos células para evangelizar e consolidar as pessoas. Mas o segredo do crescimento da Coreia é a oração. Todas as igrejas sul-coreanas oram na madrugada. Eu falei o quê? Não, eu disse todas. Todas as igrejas evangélicas sul-coreanas oram na madrugada sem exceção. Todos os dias, domingo a domingo, de 5 às 6 da manhã. Quase todas fazem vigílias na sexta-feira, de 11 da noite às 5 da manhã, e já emenda a oração da madrugada do sábado. Em 1951, a Coreia do Sul era o 4º país mais pobre do mundo. Era o quê? Em 51, era o 4º país mais pobre do mundo. Passados esses 40 anos, em 1991, ela se tornou a 12ª economia do mundo. E sabe qual é o segredo? Oração. E aí eu fiz questão de trazer fotos das igrejas sul-coreanas. Olha aí, isso aqui é uma igreja.
não é um edifício comercial. Aqui é outra igreja. Por isso que a gente ficou querendo saber qual era a estratégia. E eles não respondiam. Primeiro dia, passamos 15 dias. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Lá no sexto dia, o pastor ficou nervoso e falou: eu não entendo porque vocês só perguntam de célula. Nós temos células, mas células é uma ferramenta. A estratégia para tudo isso está acontecendo se chama... E como eu não sou bobo, eu coloquei oração lá na igreja, na madrugada. Eu estou aqui, mas a oração da madrugada está acontecendo. Hoje mesmo já recebi relatório de como foi a oração da madrugada, dessa madrugada. Em Atos 6, os apóstolos levantam diáconos, porque eles estavam entendendo que estavam fazendo o que Deus não os chamou para fazer. Ei, Deus não te chamou para ir para o banco pagar as contas da igreja, ficar horas na fila do banco. Deus não te chamou para tu ser pedreiro da igreja. Qual pastor que não já virou massa na construção da igreja? Eu já fiz isso. Pastor, tem alguma coisa de errado nisso? É pecado? É não. Mas são essas coisas que vão acontecer no nosso dia a dia, que nós usamos como desculpas para dizer que somos ocupados demais para orar. Os apóstolos estavam perdendo o propósito. Por isso que Deus pede para eles levantarem diáconos. Meus amigos pastores, irmãos, líderes de céu, a solução para vencer essa tempestade se chama Monte da Oração. Eu quero caminhar para a gente orar. Em 1 de Samuel, capítulo 1, nós encontramos a história do nascimento do profeta Samuel. Ana era sua mãe, casada com Elcana. E antes do nascimento de Samuel, Ana vivia um dilema. Qual era o dilema de Ana? Era estéril, não podia gerar filhos. Então eu vim aqui liberar uma palavra sobre você nessa noite. E a palavra que eu quero liberar é que Deus está mudando a tua história. Se você está entendendo que o segredo, que a maior estratégia é a oração, Deus hoje começou a mudar a tua história. Nós vamos sim estudar MDA, nós vamos sim discipular, nós vamos sim pastorear, nós vamos sim amar, nós vamos sim não desistir de ninguém. Mas entenda que a maior estratégia é a oração. Se você começou a entender isso nessa noite, eu vim aqui dizer para você: se como Ana você não era frutífero, te prepara, porque Deus está começando a mudar a tua história. Você vai frutificar, um tempo novo, um sopro de Deus está vindo sobre a tua vida. Só quem crê nisso, dá um salto dessa cadeira e faz barulho. Faz barulho, faz barulho, faz barulho. Por favor, você vai fazer assim com quem está do teu lado, ó. Fecha o corredor, por favor. Eu vou acabar aqui para a gente orar.
Diga, quando eu vivo a intimidade, cadeias são quebradas. Quem já não teve essa situação ministerial? Dá 10 passos para frente e 20 para trás. Agora vai crescer, agora vai multiplicar, agora vai avançar. E aí de repente tudo trava. No meu espírito, o Espírito testifica que hoje é noite de cadeias serem quebradas. Ei, segura aí no teu irmão, segura aí. Atos capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos, chicoteados e levados à prisão. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles começaram a orar orar aí. Diga cantar. Começaram a orar aí. Sabe o que é oração e canção? É adoração. É adoração profética, pastor. Era o profético ali dentro daquela prisão. Uma unção profética invadiu aquele lugar. Por volta da meia-noite eles começaram a ter intimidade. Por volta da meia-noite eles foram para o monte da oração. Por volta da meia-noite eles começaram a buscar. E sabe o que acontece? Quando você busca o papai, ele aparece. Lembra da brincadeira do esconde-esconde? Lembra? O filho se esconde, mas o pai ele quer ser achado. Meia-noite, Paulo e Silas cheios de dores, de hematomas, começaram a adorar, começaram a buscar. E sabe o que acontece quando você adora? Quando você busca, ele aparece. E o que aconteceu naquela prisão aconteceu hoje aqui. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ei, guarda isso. Pode começar a aquecer aí o negócio, irmão. Guarda isso. Xarabagá. Paulo e Silas começaram a adorar. E quando eles começaram a adorar, um romper veio sobre aquela cadeia. E a Bíblia diz que a prisão, a cadeia, as correntes de todos, de quem? Não melhora de quem? Não melhora de quem? De todos foram abertas. Ei, quando você se dispõe a buscar um romper, um quebrar de cadeias, não vem só para você, e sim para a rua onde está a célula, para a rua onde está a sua igreja, para o bairro onde está a igreja, para a cidade de Salvador. O que Deus vai fazer hoje aqui através da tua busca vai gerar um romper. Quando Paulo e Silas cantaram e adoraram, não foi só a cadeia que eles estavam que foi aberta. Vou repetir. Quando Paulo e Silas adoraram, não foi só a prisão deles que foi aberta. Pessoas que não estavam buscando, pessoas que não tinham intimidade, foram libertas. Você chegou aqui dizendo: meu bairro é muito difícil, pastor. A cidade onde eu estou, a região onde eu estou é muito difícil. Quando você se dispõe a ter uma vida no monte da oração, pessoas que estão envolvidas em vícios, em prostituição, que não buscam, vão ser libertas. Porque você decidiu ir para o monte da oração. Então eu vou perguntar uma coisa para você. Eu decidi ter uma vida no monte da oração. A minha pergunta é: quem quer ir comigo para o monte da oração? Quem quer ir comigo para o monte da oração? Então segura aí na mão do meu irmão, assim, no braço dele, e diz assim para ele: ei, existem sons que atraem o céu. Quer que eu disse? Quer que eu disse? Melhora, quer que eu disse? Não ouvi, quer que eu disse? Guarde isso. Antes de querer atrair as pessoas, atrai o céu. Antes de querer atrair multidões, atraia o céu.
Atraia o céu, porque quando você atrai o céu, o propósito é revelado, e Deus vem e quebra todo o jugo, quebra as cadeias, e hoje não será diferente. Existem sons que atraem o céu, então começa a fazer barulho e vamos atrair o céu. Te quero e eu te busco e eu te quero e eu vou subindo. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Ei! Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. E eu te quero, eu te busco, eu te busco, eu te busco, e eu te quero, eu te quero, e eu vou subindo, e eu vou subindo, e nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Diga! Nós vamos chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar. Segura na mão do irmão que está ao teu lado assim, faz dupla, fica de frente para ele e segura na mão dele. Diga assim: a grande estratégia se chama oração. E existem sons que atraem o céu. E quando o céu vem, o propósito é revelado. A tempestade é cessada. E você vive o plano de Deus. Essa é a grande estratégia. Segurando as mãos dele, diga assim: vamos fazer um som que atrai o céu. Comece a fazer esse som. Diga para Deus que você não vai abrir mão de uma vida com Ele. Aumenta o fogo. Mais intimidade. Mais fogo. Mais fogo. Mais paixão. Mais paixão pelo eterno. Mais paixão pelo eterno. Mais fogo. 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 Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar
Até te encontrar, nós vamos bater, até você abrir. Nós vamos chamar, até você ouvir. Nós vamos buscar de todo o coração, até te encontrar. Vamos bater, até você abrir. Nós vamos chamar, até você ouvir. Nós vamos buscar de todo o coração, até te encontrar. E nós vamos bater, até você abrir. Nós vamos chamar, até você ouvir. Nós vamos buscar de todo o coração, até te encontrar, Escute, ouça, ei, existem pessoas, existem líderes, o Espírito fala líderes, que vieram hoje a esta conferência como se fosse a sua última cartada. Estão cansados, desejosos em desistir. E veio como se buscar a estratégia. Mas Deus lhe mostrou hoje que a estratégia é o fogo. Você que está assim essa noite, vem aqui à frente. Não perca a oportunidade não, venha, isso, venha, pode ser pastor, líder de célula, supervisor, discipulador, meu Deus, eu vejo brasas vivas que foram tiradas do altar e derramadas aqui na frente, pode vir, chega, cadê os profetas desta casa? Olha, os profetas já estão se posicionando. Isso, pode vir. Um desejo, sabe, de parar. Um desejo de não mais. Uma depressão espiritual. Tem profeta aqui nessa noite. Profetas, escute, abra os seus ouvidos que Deus vai trazer uma palavra e vocês vão trazer algo para cada uma dessas pessoas aqui.
Comece a orar em nome de Jesus. Comece a orar em nome de Jesus. Comece a liberar, vai daí da sua cadeira fogo sobre eles. São nossos irmãos, são nossos amigos, e vão sair daqui melhores do que nós. Ei, deixa Deus te usar. Papá, deixa Deus usar. Isso, pastora. Isso, pastores. Pode tocar eles aí. Isso. Papá.